O MCA Notícias já está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Um assaltante foi preso minutos depois de roubar um motel em Balneário Camboriú ontem de manhã. O assalto aconteceu em estabelecimento às margens da BR-101, na Avenida Marginal Leste. Segundo a Polícia Militar, 2 bandidos chegaram ao motel em uma moto, renderam funcionários e levaram o dinheiro que tinha no local. Depois do assalto, eles fugiram para Camboriú. Policiais militares que estavam em rondas no bairro Monte Alegre viram uma motocicleta com 2 homens em atitude suspeita. Mas quando os ocupantes do veículo viram a viatura, tentaram fugir. Um dos homens saiu correndo a pé, pulou muros e invadiu terrenos de casas. Ele foi abordado na rua Monte Pirineu com uma pochete com valor de R$2.000 que foram roubados do motel e um revólver calibre 38. Depois da abordagem, os policiais souberam do assalto ao motel. Eles ainda encontraram no local por onde o bandido passou um capacete e uma touca balaclava utilizada no assalto. Ele foi levado para a delegacia do bairro. O outro criminoso que estava com a moto conseguiu fugir. Segundo a Polícia Militar, o homem preso é suspeito de ter praticado também outros 3 assaltos em uma farmácia, uma loja de móveis e um supermercado. Todos os estabelecimentos ficam no bairro Monte Alegre, em Camboriú. As vítimas do motel foram até a delegacia e reconheceram o ladrão como autor do crime. A Polícia Militar ainda faz buscas pelo outro criminoso. Imagens das câmeras de segurança do motel foram cedidas para auxiliar a solucionar este assalto. E atenção, pais! O dia D da vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil acontece hoje em todo o Brasil. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 11 milhões de crianças sejam vacinadas em todo o país. A mobilização nacional acontece no primeiro dia da campanha e também no dia 22 de novembro. A vacinação contra a poliomielite é para crianças entre 6 meses de idade até menores de 5 anos. Já a vacina contra a tríplice viral, que age contra o sarampo, cachumba e rubéola, pode ser aplicada em crianças de 1 ano até menores de 5 anos. Em Itajaí, todas as unidades de saúde ficam abertas neste sábado até às 5 horas da tarde. Outros 3 pontos extras de vacinação estão espalhados pela cidade. No calçadão da Hercílio Luz, na Avenida Oswaldo Reis, em frente ao Ginásio de Esportes Ivo Silveira, e na Avenida Ministro Vitor Conder, à Beira Rio, na Praça Genésio Miranda Lins. A meta é vacinar 10.707 crianças contra o sarampo e 12.222 contra a paralisia infantil. Dor e muita comoção no Alto Vale do Itajaí. Foram enterrados em Petrolândia os 3 irmãos que morreram eletrocutados na noite de quinta-feira. A cidade inteira lamenta a morte das crianças de 4 e 6 anos e também da adolescente de 14 anos de idade. A expressão das pessoas reflete a dor da perda e o inconformismo com a morte precoce dos 3 irmãos. Eles estão sendo velados no salão da igreja do Rio Antinhas. Chayane Medeiros, de 14 anos, Vinícius, de 6 e Igor, de 4 anos, não resistiram a um choque elétrico e morreram no pátio de casa. Eles foram eletrocutados depois de encostarem numa cerca de arame farpado. É que um fio elétrico que alimentava a bomba do poço artesiano teria caído sobre a cerca, o que a deixou energizada. Que o pai nos relatou e nos mostrou o fio, havia uma parte de uns 2 centímetros desencapada. Foi onde fatalmente teve contato com a cerca e eletrificou essa cerca de arame farpado inteira. A casa da família fica nesta propriedade, atrás daquelas árvores, aqui na comunidade do Pinhal, a cerca de 5 quilômetros do centro de Petrolândia. Quando o incidente aconteceu, os pais estavam no trabalho e Chayane cuidava dos irmãos. Segundo informações de vizinhos, conhecidos, eles tinham acabado de sair da casa da avó, que fica aqui em frente, do outro lado da rodovia. Daí subiram para ir tomar banho em casa e aí a menina disse que foi ligar o motor do poço para encher a caixa d'água. Esse é o comentário que eu soube, né? Pode ser diferente. Então, aí quando chamou eles não atenderam. Eles já estavam agarrados e ela foi atender e ficou também. O senhor ouviu alguma coisa a respeito de que eles estavam jogando bola, algo assim, que ele teria ido buscar uma bola? Falaram que ele foi pegar uma bola, Tudo aconteceu no início da noite de ontem. O bombeiro conta que a avó ficou em estado de choque depois de se deparar com as crianças caídas. Até ela nos relatou que, após isso, ela ficou em torno de 10 minutos naquela situação de pânico, até conseguir gritar por socorro, onde veio o marido dela, o avô dessas crianças. Só depois disso foi feito o acionamento do Corpo de Bombeiros.
A equipe de socorristas afirma que fez os procedimentos de reanimação, mas já era tarde. A suspeita é que Igor, o menino mais novo, tenha sido o primeiro a encostar na cerca e levar o choque. A gente imagina que tenha acontecido da seguinte forma, que o pequenininho de 4 anos tenha recebido a primeira descarga, porque ele tinha um ferimento na perna, e acredita-se que o outro menino de 6 anos foi tentar ajudá-lo e acabou recebendo a descarga pelo corpo do irmão. E por último, a menina de 14 anos deve ter visto a situação, ouvido algo e foi também tentar ajudá-los e encostou na cerca, onde também recebeu a descarga elétrica. Os 3 eram filhos do casal Carla, de 31 anos, e Marcelo, de 34, bem conhecidos na cidade. Quem convivia com eles custa acreditar no que ocorreu. Colegas e professores contam que as crianças chamavam a atenção por serem simpáticas e bem educadas. Bom, é uma menina de exemplo de comportamento, uma menina dedicada, estudiosa, educada, muito querida, atenciosa com os colegas. Ontem eu ainda tive aula com a turma dela, conversei com ela ainda. E é claro que é uma fatalidade, né? Para toda uma comunidade, está todo mundo em choque, né? Ela era muito extrovertida, sempre estava rindo, ela era muito bonita, assim. E agora aconteceu isso. Não dá para acreditar. Eram crianças felizes, educadas, muito alegres. Muito bem educadas. O Igor, meu aluno, sempre foi meu xodózinho, meu companheiro, sempre do meu lado, tentando me ajudar na sala, com os colegas. É complicado tu ver uma criança as crianças que tu podiam ter um futuro. Que tu tá lá lutando pelo futuro deles e de repente tu recebeu uma ligação e dizer, ó, teu aluno faleceu. A prefeitura decretou luto e as aulas foram suspensas nesta sexta-feira. O sepultamento dos 3 irmãos está marcado para as 5 horas da tarde. É realmente muito triste. Os 3 irmãos foram sepultados ontem. A cerimônia, que contou com a presença de mais de 1.000 pessoas, foi encerrada por volta das 7 horas da noite. De acordo com o delegado da cidade, um inquérito criminal foi aberto, indicando morte acidental. Nenhum detalhe sobre a investigação vai ser repassado antes da conclusão do laudo pericial, que está sendo feito pelo IGP de Rio do Sul. A Organização Mundial de Saúde publicou nesta sexta-feira um novo balanço da epidemia do vírus Ebola, que já causou 4.960 mortes em 8 países, de um total de 13.268 casos registrados até o dia 4 de novembro. 3 países são particularmente afetados pela doença, compreendendo quase a totalidade dos casos. A epidemia de Ebola, a mais grave desde que o vírus foi identificado em 1976, surgiu na Guiné no fim de dezembro de 2013. Desde então, a Libéria registrou 6.619 casos e 2.776 mortos. Em Serra Leoa, a OMS contabiliza 1.130 mortes entre 4.862 casos declarados. A cifra anterior era de 5.338 casos. Na Guiné, foram registrados 1.131 casos e 1.041 mortos. O balanço na Nigéria e no Senegal se manteve inalterado após 42 dias. A Nigéria teve 20 casos, sendo 8 fatais. E Senegal, apenas o de um estudante da Guiné, que conseguiu se curar. Esses 2 países foram retirados da lista de nações castigadas pela epidemia. Uma menina de 2 anos, vinda da Guiné, morreu no Mali, após ser infectada pela doença. Nos Estados Unidos, 2 funcionários sanitários foram infectados em um hospital do Texas, onde um paciente liberiano, que retornava de viagem ao seu país, morreu de complicações provocadas pela doença. No total, 4 casos foram registrados nos Estados Unidos. A Espanha teve uma infecção. Uma auxiliar de enfermagem que cuidou de 2 missionários contaminados e repatriados a Madrid, onde morreram em agosto e em setembro. Os funcionários de saúde são particularmente afetados pela epidemia, com 310 mortes e 546 infecções em todos os países.
E a sexta-feira foi violenta em Jerusalém. Confrontos entre as forças de segurança e jovens palestinos assustaram os moradores. Jovens entraram em confronto com a polícia israelense no campo de refugiados palestinos de Shuafá. Eles jogaram pedras nos policiais que revidaram com bombas de gás. A escalada da violência assusta moradores da região. O chefe da Irmandade Muçulmana da Jordânia, Rahman Said, pediu nesta sexta-feira que o governo suspendesse o tratado de paz com Israel, caso o Estado judeu não tome medidas para terminar os tumultos. A revolta dos palestinos começou depois que Israel fechou a esplanada das mesquitas, o terceiro lugar santo do Islã. Dias depois, começou a permitir que apenas homens com mais de 50 anos acessem a área. A esplanada também é venerada pelos judeus como local do segundo templo judaico destruído pelos romanos no ano 70. Os ortodoxos pretendem reconstruir o templo, o que colabora para aumentar ainda mais a tensão entre israelenses e palestinos. E agora vamos falar de uma boa notícia. O espírito de Natal vem chegando a Nova York, cidade que não economiza nos enfeites para essa data cristã. Nesta sexta-feira, um ícone da festa começou a ser montado. Quem nunca ouviu falar da árvore do Rockefeller Center? O símbolo natalino é colocado no mesmo lugar desde 1933. Nesta sexta-feira, um pinheiro vindo direto da Pensilvânia chegou ao local para ser montado. Ao todo, a árvore mede quase 26 metros e pesa 13 toneladas. Os doadores do pinheiro estavam eufóricos. É muita felicidade passar por isso e dividir com outras pessoas, com a cidade de Nova York e com o resto do mundo. Uma honra. A árvore do Rockefeller Center vai ser iluminada com lâmpadas LED e com uma grande estrela no topo de cristal Swarovski. A cerimônia de inauguração do símbolo natalino acontece sempre no dia 3 de dezembro e atrai milhares de pessoas de todo o planeta. A gente vai para mais um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais uma reportagem do nosso quadro Por Aí. É um instante só e a gente já volta.